18h03, já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje o julgamento que discute se a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, será condenada ou não pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e constrangimento ilegal. Logo após o pedido de vista, o ministro Cristiano Zanin adiantou o voto dele. Com isso, o placar ficou até agora 5-0 para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes praticados. O pedido de vista, que significa mais prazo para analisar o caso, feito por Nunes Marques, pode levar até 90 dias. O relator do caso, Gilmar Mendes, foi acompanhado na íntegra pelos ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os ministros que já votaram também se posicionaram a favor da cassação do mandato de Zambelli, como dissemos, como consequência da condenação. Mas isso só ocorreria quando o processo for encerrado, esgotadas as chances de recurso. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a analisar amanhã se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro e os demais são acusados de terem cometido 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se for rejeitada, a acusação será arquivada. Se for aceita, será aberta então uma ação penal e os denunciados viram réus. A equipe econômica do governo vai avaliar a possibilidade de antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025. Segundo interlocutores do governo, o Ministério da Previdência Social já fez um pedido para que os recursos sejam depositados antecipadamente, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos. A decisão final, entretanto, ainda não foi tomada pela área econômica, que deve se debruçar sobre o tema nos próximos dias. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. O que foi seu trabalho hoje, hein, Carlos Júnior? Falso médico que atuava em Minas Gerais é preso no Rio usando documentação do ex-namorado. Que pauta você apurou, Júlia Cabreiro? Ex-policial do BOPE é preso acusado de treinar traficantes da Muzema e lavar dinheiro do tráfico. E o seu destaque, Matheus Mesquita? Vencimentos da última parcela do IPVA começam nesta segunda-feira. E o nosso time na bancada. Boa noite, Marcelo Madureira. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. A bagunça urbana que toma conta do Rio de Janeiro é meu tema de hoje. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Enquanto o Brasil celebra o status de país livre do sarampo, os Estados Unidos registram o maior surto da doença em uma década, com mais de 250 casos e 2 mortes. Esse aumento acende um alerta sobre o risco de importação da doença, em função aí da circulação global de pessoas e também a recente confirmação de 2 casos aqui no Brasil, na mesma família, em São João de Meriti. Diante disso, começou hoje, aqui no Rio, uma grande campanha de vacinação contra o sarampo. Será que esses casos representam risco aqui no país? Quem você convidou para falar sobre o assunto, Maurício? Vamos conversar já com a infectologista Tânia Vergara aqui no Jornal da Tupi. Bom, a propósito, em pesquisa do dia, falando em vacinação para garantir a saúde individual e coletiva, é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Isso vale para crianças, adultos e idosos. Família Tupi, nós queremos saber, a sua carteira de vacinação está em dia? O telefone da Tupi é 980-18-8880. É o nosso WhatsApp, 980-18-8880. Participe. E a previsão do tempo, boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de pancadas isoladas de chuva. Amanhã, terça-feira, o deslocamento de uma frente fria em alto mar traz a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite, com ventos moderados. No município do Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar temperaturas entre 22 e 35 graus. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, pelo YouTube, pela Alexa.
por todo canto. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva para casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteada no último sábado. O próximo sorteio acontece terça-feira e tem prêmio acumulado em 14 milhões e meio de reais. Os números sorteados foram 1, 37, 39, 40, 43 e 59. De acordo com a Caixa, 41 apostas acertaram 5 dezenas e vão levar R$ 59.600. Os bilhetes com 4 acertos vão receber pouco mais de R$ 1.300 cada. Super Rádio Tupi. Venha para o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Queijo tipo mussarela, peça ou pedaço, quilo 29,99. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, 3,79. Arroz caçarola, pacote 5 quilos, 21,95. Biscoito recheado Bono Negresco, 1,99. Achocolatado Todinho, 200 ml, 2,19. Cereal Nescau, 210 gramas, 6,99. Salgadinho Skinny, 1,49. Salgadinho Torcida, 1,79. É o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Março é o mês da água. Sabe por quê? No dia 22 é comemorado o Dia Mundial desse recurso tão precioso. A data é um momento de refletir sobre a importância de proteger mananciais e serve para nos lembrar que milhões de pessoas no país ainda não têm acesso à água tratada. Aqui no estado, a Águas do Rio está mudando essa realidade, investindo em tecnologia para reduzir desperdícios e levar água para quem mais precisa. Quer um exemplo? Um satélite que buscava água em Marte agora detecta vazamentos no subsolo das cidades. O equipamento aponta o problema e os técnicos o resolvem. Assim, milhões de litros de água que se perdiam começam a chegar na casa das pessoas. A Águas do Rio cuida do presente para transformar o futuro. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 13 minutos.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Quer ofertas exclusivas e economizar? Baixe o app do Inter. E se você ama o seu carro, você Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Vamos começar aqui agora o nosso abastecimento de informações para você que está no trânsito. Lembrando, motorista, que você pode ligar para cá. O Maurício de vez em quando faz esse serviço aqui. Eu gosto muito, convidando o ouvinte a dizer por onde está andando, como é que está o trânsito, o que ele tem para sugerir. O 980-18-8880 é o nosso número aqui do WhatsApp da Tupi. 980-18-8880. Mas agora o trânsito, quem vai falar com muito mais propriedade do que eu é a Luísa Rodrigues, na sua primeira participação. Luísa, boa noite. Boa noite, Sidney, a você e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Dando destaque nesse momento, a linha amarela. Mais cedo tinha um veículo enguiçado no túnel da Covanca e por conta disso, no sentido Barra da Tijuca, teve uma interrupção temporária da Praça do Pedágio devido a esse veículo, a retirada desse veículo. É uma operação chamada Túnel Livre e está complicando ainda muito a linha amarela nesse momento. Para quem segue em direção à Barra, tem reflexos a partir da Maré até a chegada à Praça do Pedágio. Já foi liberado, esse veículo já foi retirado, mas ainda são muitos reflexos, observo muitas as dificuldades. Por isso, para quem sai da Zona Norte em direção à Zona Oeste, seguindo pela Grajaú Jacarepaguá, nesse momento é uma melhor alternativa. Outro destaque nesse momento, Sidney, é da Brasil em direção à Zona Oeste, um acidente entre carro e carreta, bem na altura do Caju, sentido Zona Oeste, complica bastante o trânsito pela Brasil nesse momento. Atenção ao motorista que vai passar pela via. Linha vermelha também com dificuldades, mas é uma alternativa para quem segue em direção à Baixada no momento. A Monre Amortecedores e a Monre Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Ah, eu sei que você vai dizer, o Sidney Rezende não é original, porque quando tá chovendo ele pede o quê, né? Mais calma, né? Devagarzinho, vamos ter atenção. E está chovendo, me alertou Maurício Bastos aqui. Tá chovendo onde, Maurício? Tem registro de chuva na Baixada Fluminense, também na Zona Oeste. Segundo o Sistema Alerta Rio, tem núcleo de chuva atuando nesse momento sobre a Baixada, se deslocando em direção ao município do Rio de Janeiro. Tem outro núcleo de chuva atuando nesse momento sobre a Zona Oeste. Lembrando que a previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora, principalmente na Zona Oeste e Zona Norte, bairros próximos aos limites do Rio com a Baixada Fluminense. Estou de olho aqui no radar meteorológico do Mendanha, que indica chuva nesse momento nos municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, também em Mesquita, na Baixada Fluminense, avançando em direção a São João de Meriti. Nesse momento, núcleos de chuva variando de fraca a média intensidade. Estou observando também que tem chuva de fraca a média intensidade na região da Freguesia, na Ilha do Governador, na Baía de Guanabara, localizadas nesse momento, avançando em direção à cidade de São Gonçalo. Sidney. Ô Maurício, eu não sei se eu sou bem mais velho que você, o Madureira há de lembrar, né? Uma série chamada Cosmos. Essa série Carl Sagan. Isso, o Carl Sagan, exatamente. E ele foi muito importante naquele início, inclusive ele foi o responsável por colocar nos foguetes aquela clássica imagem do homem, da mulher, um disco de sons, né? Os sons da Terra. Colocou numa sonda Explorer, que é uma sonda que foi lançada nos anos 70, se não me engano, e que ela iria para fora do sistema solar. Exato, com o intuito que extraterrestres em algum momento do universo pudessem pegar e decodificar e localizar aqui a nossa Via Láctea e a Terra. Eu tô fazendo essa introdução pelo seguinte, eu tava olhando tua tela aí, tem uma nuvem preta, verde, várias cores e tal, você tá querendo o Carl Sagan, explica pra mim, quando o preto ali, o mais vermelho, o que é chuva aí? A chuva, essa nuvem indica chuva, são os núcleos de chuva que se aproximam. Inclusive o verde, a nuvem verde? A nuvem verde indica chuva fraca a moderada. Essa nuvem aqui sobre o mapa da cidade do Rio de Janeiro, aqui da região metropolitana, indica chuva fraca. Quando ela apresenta uma intensidade mais amarelada, alaranjada, de moderada a forte. Quando ela indica um tom mais avermelhado e roxo, indica chuva forte a muito forte. O cara é bom em tudo, hein, ô Madureira? É uma pena que o rádio ainda não seja cores, né?
para que os nossos ouvintes pudessem usufruir. Mas vamos pressionar a direção da imagens. Tupi para que, além do YouTube também, possamos cada vez mais ter essa possibilidade de um dia levarmos uma imagem como essa, né? Uma imagem Não, é impossível. E mostrar. Não é possível? Não, é impossível. É uma imagem pública disponibilizada aqui pelo Sistema Alerta Rio, que é o órgão de meteorologia da Prefeitura. Outros órgãos públicos de meteorologia, como o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, também disponibilizam essa tecnologia, que é uma prestação de serviço para o nosso ouvinte. É o nosso astrônomo Carl Sagan aqui, né? Materializado em Maurício Bastos. Bem, vamos dar sequência aqui ao noticiário, 18h18. Carlos Júnior é a primeira participação da reportagem. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Policiais civis prenderam em um hotel em Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, um golpista que se passava por médico. Segundo as investigações, em 2014, Bruno Scott roubou os documentos e o diploma de medicina do ex-namorado que mora em São Paulo e vinha utilizando esse documento há mais de 10 anos. Sidney, o criminoso, nesse período, chegou a trabalhar em UPAs na cidade de São João del Rei, em um hospital também no município de São Tiago, ambos em Minas Gerais. O delegado Ângelo Lages, titular da delegacia de Copacabana, explicou que Bruno Scott foi descoberto pelos diretores do atual hospital em que ele trabalhava. Assim que ele foi descoberto, o golpista fugiu aqui para o Rio de Janeiro, onde foi capturado. Vamos ouvir. Ele foi contratado por um grande hospital também em Minas Gerais e já no seu primeiro plantão, o corpo técnico desconfiou um pouco das suas condutas e a direção resolveu entrar em contato com o Hospital de São Paulo, que ele havia dado como referência, e para surpresa do Hospital Mineiro, eles haviam contratado um falso médico. Ele estava se passando de fato pelo seu ex-companheiro que estava trabalhando em São Paulo. É isso, Sidney. Bruno foi denunciado pelo Ministério Público e estava foragido desde 2023. Segundo a polícia, Bruno já havia sido preso em 2015 pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas após trazer entorpecentes do Paraguai para São Paulo. A polícia também informou que ele também tem outra passagem pelo crime de furto qualificado no mesmo ano, em 2015. Ao todo, né, ele vai responder pelos crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e falsa identidade, Sidney. E qual era a especialidade? Imagino clínico geral, né? Talvez, né? É, Sidney, clínico geral, e na verdade, né, esses funcionários do hospital lá de Minas Gerais que ele trabalhava desconfiaram justamente porque os laudos que ele dava eram laudos que divergiam um pouco do que os médicos, né, eles são orientados pelo hospital, ou seja, esses laudos dados por ele divergiam um pouco. Então eles entraram em contato com o antigo hospital dele de São Paulo, né, que ele disse que trabalhava em São Paulo, mas na verdade ele utilizou essa notícia falsa. Na verdade, os médicos fizeram o que tinha que fazer, quem né? trabalhava em São Paulo era o ex-namorado dele. Então, como ele usava as mesmas informações e o nome se passando pelo ex-namorado, a direção do hospital de São Paulo disse: não, ele trabalha aqui. Então, ele gastava no shopping, mas com o cartão de crédito e o nome do outro, né? A polícia tem que investigar, porque se ele roubou os documentos, né, a certificação médica do ex-namorado, o diploma. Provavelmente ele deve ser proctologista. Não, isso não sabemos ainda. Agora, vamos investigar. O Madureira, o Maurício, os ouvintes e Carlos também, há muitos casos assim, né? Um deles virou até filme, né? O rapaz se passava como sendo parente do dono da TAM, né? Lembra disso? Teve filme também. E teve um caso internacional, que é outro filme também, Segure-me se for capaz, eu acho. Sim, que era o Leonardo DiCaprio que fazia o papel, exatamente. Né? Exatamente. E tem um outro aqui, Madureira, você gosta de aviação, um falso piloto recrutava profissionais, vendia passagens falsas para a Europa e ainda ele vendia falsos cursos para piloto. O cara é especializado na área aérea, né? Falsa. Você vê, cara, a gente pensa que é uma coisa assim nova, e esse rapaz há 10 anos, você imagina o quanto ele já não receitou de coisas absurdas. Que perigo. Né? Que perigo, né? E deve ter trazido muito mal pra muita gente, porque hoje não há de saber, as pessoas podem não ter morrido, mas podem ter tomado um remédio errado, né? E desde 2014, né, Sidney? Ou seja, há mais de 10 anos que ele se passava por profissional, e ele chegou a trabalhar já em 2 UPAs, ou seja, unidades de saúde do governo, né? Unidades de saúde que atendem pessoas mais carentes. Imagina a quantidade de remédios que foram passados equivocados, né? Ô, Carlos, você ele não tem essa formação. Você que é tão atento, você acha que eu devo aqui no Jornal do Tupi pedir novos documentos, Madureira,
Pereira, Chico Otávio, Maurício, a gente corre algum risco? Não, né? Não, eles são feras, são craques, né? Meus documentos estão rigorosamente em dia. Quando a pessoa dá um salto assim, se torna mais perigosa. Bom, 18h23. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Rede Economia, economia é aqui! Se tem limpeza, tem oferta, tudo o que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Papel Lé com 12 rolos, 6,99 no app. Lava roupas ODD 3 litros, 17,90. Kit multiuso UOL, 9,98. Leite em pó Glória, 12,98. Mini Chicken Perdigão, 16,98. Coxa com sobrecoxa, 6,97. Salsicha Wilson, 8,97. A 100, 27,90. Farinha de trigo Granfino, 3,99 no app. Espaguete Cadore, 4,99 no app. Claybon 500 gramas, 4,95 no app. Inseticida SBP, 11,98 no app. Economia é aqui! Olha o Sinaf aí, gente! Em quantas empresas você pode confiar de olhos fechados? Se você quer mordomia, é melhor esperar deitado. Aí sim! E se você ficar no osso, não deixa a família no sufoco. Garanto uma grana na mão. Aí eu te pergunto, o Sinaf tá pago? Não tem ainda? Faz uma cotação. Sinaf.com.br. Pra tudo seguir legal. Sinaf, muito mais que assistência funeral. Tamo junto. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais está com agendamento para castrações de cães e gatos para o mês de abril. As inscrições podem ser feitas nesta terça-feira, amanhã, no site da Secretaria. Outras informações e denúncias, ligue 1746. Super Rádio Tupi. A Tupi agora está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Aproveite agora o feirão para toda obra Leroy Merlin com preços imbatíveis e paguem até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Martelete SDS Plus 800 watts Makita por R$ 799,90. Oferta válida até 6 de abril. Corra pra loja, app ou site. Leroy Merlin. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Detergente Lipol Cristal 5 litros, R$19,90. Desinfetante Pato Geminex 750 ml, R$12,99. Massacador espaguete de 1 kg, R$4,47. Óleo misto Quinta Dom Pedro 500 ml, R$12,97. Molho de tomate Tomarelli 300 gramas, 97 centavos. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Se você ama o seu carro, conte com a gente, proteção é necessário. Nós somos Alamo. Cuidamos do seu carro, sua saúde, muito mais. Nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4019-39. Segurança, confiança, viva sem preocupação. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo.
por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h28. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Opa, será que já está na ponta da linha aí? Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, sempre com seu quadro, tratando aqui de política diariamente. Estamos contactando. Me disseram aqui que ele vai falar hoje dessa visita do presidente Lula ao Japão. Capaz, porque foi todo mundo pro Japão, né? Será que foi também? Vamos checar, né? De repente o Azedo também pegou uma aba. Será? Já tá aí, Marcelo? Podemos tentar? Azedo, tá na linha? Boa noite. Boa noite, Sidney, Marcelo. Boa noite, Azedo. Ô Azedo, você tem tanto prestígio que todo mundo tá achando aqui que você foi na comitiva também, porque foi uma turma boa, né? Tem ideia de quantas pessoas estão agora no Japão? Não fiz a conta não, mas é gente, viu? Que a fila na escada do avião não acabava nunca. Que loucura. Mas hoje o território japonês que eu visitei foi o dojo da Academia Miura aqui em Brasília para treinar judô. Tá certo, já é alguma coisa, é um lado importante da cultura japonesa. Foi. Estamos com problema no som aí, né? Tá inconstante, né? A gente pode pedir para dar uma melhoradinha, né? Lembrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Japão nesta segunda-feira e a gente brincou aqui com o Azedo em relação a essa entourage, essa turma, porque ele foi acompanhado pelos presidentes da Câmara, dos deputados, Hugo Mota, que é do Republicanos, do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-presidente também Rodrigo Pacheco, do Senado, foi lá, Arthur Lira tá também nessa comitiva, não é? Há muitos questionamentos. Por que haveria necessidade de ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os haverá muita articulação política, né? Quer dizer, o presidente levou toda essa entourage, uma viagem longa e está no meio de uma reforma ministerial. Então ele pode aproveitar aí umas aberturas na agenda no Japão para finalizar aí a reforma ministerial. Madureira, eu não discuto que políticos falem de política e tudo mais, porém são custos, né, muito grandes e não é algo muito comum em viagens assim você ter um staff desta ordem, né? Por mais que o Brasil tenha uma relação com o Japão longeva, de muito tempo, nós temos laços culturais muito fortes, é interessante fazer relacionamentos assim. O Japão já vem há algum tempo fazendo acordos bilaterais, fizeram com o Chile, por exemplo, porque também é o Pacífico, né? Ali propicia essa facilidade. Nós estamos aqui banhados pelo Atlântico. Mas, de qualquer forma, é muita gente demais. Se a viagem fosse para um lugar ruim, sem graça, duvido que a metade dos passageiros ia comparecer para o embarque. Vamos fazer o seguinte, a Júlia Cabreiro está aqui, vamos priorizar a Júlia para voltar para o jornalismo, para apurar outras informações, e é o tempo da gente contactar, ou tentar contactar pelo menos o Azedo. O som estava forte, né? Só não estava constante. Esse que era o problema. A conexão nossa não estava muito bacana, não. A gente vai tentar de novo. 18h31 minutos. Jornal da Tupi. Informação. Ô, Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Tupi. A primeira fase da Operação Contenção, Sidney, deflagrada na manhã de hoje, resultou na captura desse ex-policial militar, também foi integrante do BOPE, o Rony Peçanha de Oliveira, que também é conhecido como Caveira. Ele fez parte de grupos de milicianos e atualmente era parceiro de chefes do Comando Vermelho. Foi preso na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Peçanha, ele foi expulso, Sidney, da corporação em setembro de 2023. Anteriormente, ele já atuou no 9º Batalhão de Rocha Miranda, também pelo BOPE, como eu disse, e no Batalhão de Irajá. Vamos ouvir, Sidney, rapidamente, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, que durante uma coletiva de imprensa na cidade da polícia, no início dessa tarde, ele detalhou o que o Rony Peçanha fazia dentro dessa organização criminosa. Ele passou a treinar, literalmente,
com seus conhecimentos, traficantes que participavam e continuam participando dessa ofensiva expansionista, dessa guerra pela disputa territorial. Além disso, na região da Muzema, ele passou a expulsar moradores e a explorar os imóveis que ele praticava essa expulsão e colocava outros moradores ali. Inclusive, há suspeitas de que ele teria matado e participado da morte de 2 pessoas responsáveis ali por alguns condomínios na Muzema. Sidney, esse ex-policial também é suspeito de usar uma empresa de segurança patrimonial como fachada para lavar dinheiro para essa facção. O delegado Jefferson Ferreira, da Delegacia de Roubos e Furtos, também explicou durante a coletiva que essa empresa de fachada, ela não tinha funcionário cadastrado, não tinha rede social e que a polícia, ela começou a monitorar, foi noticiada de depósitos em espécie que eram feitos, basicamente aí uns R$600 mil foram contabilizados em 2 meses pela inteligência da Polícia Militar. Foi divulgado também que o Rony tinha diálogo direto com os chefes do Comando Vermelho e também tinha ajuda de uma sócia. Só que a sócia dele, Sidney, era a própria mãe, que realizava ações de lavagem de dinheiro, inclusive está foragida no momento. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, garantiu que a operação ela vai continuar para justamente conter a expansão do Comando Vermelho. Sidney. É realmente o seu relato, Júlia, destruidor, da gente que preza pela ética, pelo treinamento. A gente fala tanto nisso, Treinar. Estão falando de um rapaz jovem, 33 anos de idade, esse policial, alguém que tenha uma experiência, que teve uma experiência. Não, ex-policial, Não, ex-policial, verdade. Treinado pelo BOP, quer dizer, tropa de elite. Sem dúvida, treinado pelo BOP. Lembrando também que ele é egresso nos batalhões mais polêmicos da história recente da Polícia Militar, que é o de Rocha Miranda. O batalhão Rocha Miranda é sempre muito difícil de ser conduzido, vários comandantes já assumiram aquele posto, um batalhão acusado de muitas coisas. Eu digo batalhão porque estamos falando de vários policiais que já vivenciaram isso. Então, um jovem de 33 anos, ex-policial, que passou pelo BOP, que imagina-se ali treinamento, doutrina, capacitação, ele vai e vira, na verdade, um miliciano. Ele era e é um miliciano. E ajudado pela mãe. Quer dizer, a mãe que deveria ter educado o filho pelo caminho certo, caminho reto, E provavelmente moradora de lá também, quer dizer, é incrível isso. Então, essa reportagem, ela demonstra mais uma vez que além de treinamento, além de uma doutrinação, capacitação, você pode estar à mercê do quinta coluna, como chamava no passado, do traidor, alguém que certamente uma pessoa assim, é desse tipo de perfil que a bandidagem sabe antes que vai ter uma operação. Então o cara tá lá na ativa e de repente, vai ter uma operação de meia-noite, agora o quê? 18h35. Como é que aqueles caras sabem? Sabe porque alguém informa. Esse tipo de gente, realmente, a polícia dessa vez, mais uma vez, agiu muito corretamente. Ele foi abordado, como lembrou bem a Júlia, já integrou a milícia e agora vai ter que se explicar direitinho. Obrigado aí por suas informações, Júlia. 18h36. E já está na ponta da linha novamente Luiz Carlos Azedo. Diga, Azedo, vamos retomar o contato. Oi, Sidney, vamos retomar nossa conversa. Isso mesmo, e você ia nos contar sobre essa viagem, Qual é a intenção dela, quanto tempo, o que é que você considera relevante essa comitiva ter chegado no Japão, comandada pelo presidente Lula? Olha, tem 3 aspectos aí. O primeiro é uma visita de Estado, em que ele é recebido pelo imperador Naruhito, e a esposa, Masako, o que é uma coisa muito importante, porque não ocorre desde 2019, por causa da pandemia. E ele leva na comitiva, e o segundo aspecto, os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, mas também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Significa que uma viagem de mais de 25 horas, significa que muita conversa política rolou na ida e deve rolar na volta, Que não será assim tão rápida, porque na quinta-feira ele vai para o Vietnã conversar com os dirigentes lá do Vietnã, que é o 5º destino das nossas exportações e um dos principais produtores de café, arroz e produtos eletrônicos. Essa viagem que ele está fazendo pela Ásia é um pouco uma estratégia
de equilíbrio nas relações entre o Brasil, a China e os Estados Unidos. Por quê? Porque nós provavelmente vamos sofrer algumas sanções tributárias dos Estados Unidos. No dia 2, eles devem anunciar as novas tarifas. Há negociações entre o governo brasileiro e o governo americano aí nos bastidores, mas a posição do Trump é levar de volta para os Estados Unidos o que ele chama de indústrias críticas, espalhadas pelo mundo. Não é o nosso caso, né? Nós não temos indústrias críticas, por exemplo, na área de tecnologia, eletrônica, em grande escala nos Estados Unidos. Mas isso implica em mudar tarifas para a Austrália, Canadá, China, União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, México, Rússia, Vietnã. Isso é uma oportunidade para o Brasil, porque isso abre mercados para o Brasil, o que é muito importante para a gente também não aumentar a dependência em relação à China, que é o nosso principal parceiro comercial, né? A relação nossa comercial com a China, ela é complicada, porque ao mesmo tempo que a gente exporta muito produto agrícola e commodities de minérios para a China, a concorrência chinesa com a nossa indústria, que é uma indústria sucateada, ela é muito, muito forte, e a gente perde mercado para os chineses na América Latina, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal importador da nossa indústria, e depois vem a Argentina. Isso tudo está se reorganizando, se reestruturando. Então é um xadrez aí em que o Brasil tem que atuar com um olho no Trump e o outro olho no Xi Jinping, e ver como é que a gente pode transformar essa bagunça aí que se formou depois da eleição do Trump no mundo, na política mundial, numa oportunidade para o Brasil se reposicionar de uma maneira vantajosa do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Não é fácil. Não é fácil mesmo não. Lembrando que China e Japão têm um abismo nas suas relações, né? Tem a ver com questões históricas, inclusive até a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. Então não é algo tão fácil também essa história de se reaproximar. Já somos próximos do Japão, né, comercialmente, sem que tenha qualquer tipo de problema com a China também. O mundo está se rearrumando, mas não é algo tão fácil. Agora, o Azedo, por que a necessidade de o presidente da Câmara, presidente do Senado e os ex que exerciam essas mesmas funções? Por que eles precisaram ir? Bom, como é uma visita de Estado que envolve a relação do presidente da República com o imperador, que é considerado filho do Sol, é uma dinastia que tem mais de 2.000 anos, isso envolve também relações entre os parlamentos dos dois países, porque o Japão é um império, mas é um regime parlamentarista, então existe uma ordem democrática no Japão, e é importante que os parlamentos se relacionem, até porque quem forma o governo no Japão, escolhe o primeiro-ministro e tal, é o parlamento, né? E a partir do resultado das eleições. Uma outra coisa que tem a ver também, tem muito empresário, né, na comitiva, para fazer negócio, fazer acordos. O Japão é um parceiro comercial do Brasil de mais de 100 anos, né? Então é uma coisa que é uma relação bem antiga e complexa. A gente tem muita relação comercial com o Japão. Embora, vamos dizer assim, o Japão tenha passado por um longo período de estagnação em função de uma estratégia de política industrial parecida com essa que o Trump está adotando, sabe? Os analistas têm comentado isso. Então, isso diminuiu também o peso relativo que o Japão tinha no comércio com o Brasil. É uma visita importante. E o Vietnã também é importante. O Vietnã é um país que está se desenvolvendo porque sacou que precisava integrar a sua economia à globalização e foi pegando nichos de comércio, tanto na área agrícola, o café deles é muito bom, eles produzem muito arroz, produtos eletrônicos, mas também
muito produto de consumo. Hoje é raro você comprar um tênis que não tenha sido feito no Vietnã. Isso mesmo, tá ótimo, como sempre, o comentário completo. Obrigado, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Só pro ouvinte se ligar, é óbvio, né, que o ouvinte já sabe da primeira informação que eu vou dar. Não sei se ele sabe da segunda. A primeira é, o líquido mais consumido no mundo é água, né? É água, o líquido mais consumido. Mas o segundo é café. O café é o mais consumido em comparação a todos os outros. Então, quem detém café, detém uma espécie de poder também, né? O Brasil é exportador, a Colômbia é exportadora, mas países asiáticos já acordaram para esse tipo de coisa. Por exemplo, o arroz, a gente já sabe que ele já vendia o arroz do Vietnã, né? Há muito tempo. Mas o café é um negócio forte, né? O Vietnã hoje é o maior produtor mundial de arroz. É isso aí, tá vendo? E só pensar que eles sofreram na guerra contra os Estados Unidos, né? 18h43. Jornal da Tupi. Informação. E tá chovendo, estava na Baixada, mas em outros lugares também. Onde, Maurício? Agora chove forte na Zona Oeste, Cid. A informação que a gente recebe aqui é de que chove de intensidade média a forte na região da Zona Oeste, especialmente em Campo Grande, 3,6 milímetros, registro da estação meteorológica, estação pluviométrica de Campo Grande, 0,4 milímetros na estação do Mendanha, Avenida Brasil, tudo naquela região da Zona Oeste da cidade. Já recebo informação de que há bolsões d'água e pontos de alagamento na estrada do Mendanha, que é uma das principais vias que cortam o bairro de Campo Grande, ali na altura do Oeste Shopping. Motoristas encontrando dificuldade para passar em meio aos pontos de alagamento. Também a bolsão d'água na estrada das Capoeiras, em frente ao Largo da Maçonaria, que também é um ponto de muito movimento em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Tem ouvinte que mandou mensagem pra gente falando de chuva pelo nosso WhatsApp 980 18 8880. Vamos ouvir. Sidney Rezende, colaborando aí com vocês. Chove torrencialmente em Itaboraí. Está tudo alagado, tá? Muita chuva mesmo. Não vi essa chuva há muito tempo. Um abraço. Outro ouvinte participando, mandando mensagem por texto. Maurício, antes que você continue, Itaboraí terra foi da Laranja, né? Sim. É aqui perto de Maricá, perto de São Gonçalo, não é isso? É do lado de São Gonçalo, pros lados a caminho da região dos lagos, né? Do lado de São Gonçalo, é do outro lado da Baía de Guanabara. Arlete falando também de chuva forte em Campo Grande, mandou mensagem de texto no nosso WhatsApp. O Rafael Poubel tá em Trajano de Moraes. Trajano de Moraes é a região serrana do Rio de Janeiro, tá caindo água aqui, diz aqui o Rafael Poubel, cidade do nosso Marcial Amaral, é lá pra cima, pro nosso Fluminense, quase a caminho de Minas Gerais, né? Então chove forte por lá também. Tô observando também esses núcleos de chuva passando aí pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Tá passando por um ponto de chuva? Manda mensagem pra gente, 980 18 8880. Agora, o Maurício, você vê quando a gente ama a nossa cidade, né? Quando você citou a cidade do Marcel, ele levantou como se fosse, você viu, Maduro? Ele levantou assim, minha cidade. Não importa debaixo d'água, não. A felicidade de ser a cidade dele. Uma lágrima furtiva escorreu da sua Tá chovendo uma barbaridade. É minha cidade. Então tá bom. É fonte de Trajano até debaixo d'água, né? Opa, esse é. 18h46. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Leite Longa-Vida Santa Clara, 4,99. Nescau Lata, 7,98. Queijo Minas Frescal, 29,98. Creme Cracker Richester, 4,98. Supermercados Unidos. Aproveite agora o feirão para toda obra Leroy Merlin com preços imbatíveis e pague em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Piso polido Onix 81 por 81, Formigres por 44,90. Oferta válida até 6 de abril. Corra pra loja, app ou site. Leroy Merlin. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite.
Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Para garantir a saúde individual e também coletiva, é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Isso vale para crianças, adultos e idosos. Família Tupi, nós queremos saber, a sua carteira de vacinação está em dia? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880. Liga pra cá, 980188880. Super Rádio Tupi. Boa noite, Cid Rezende. Meu nome é Santos Vieira. A minha vacina tá em dia. Tomei todas, tá bom? Tem gente que não tomou, mas é a cabeça de cada um, tá bom? Um abraço aí, um belíssimo programação. Muito boa essa tua programação. Salve, conhecer. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, pessoal da bancada aí. Jornalista, jornal muito maravilhoso, muito bom. Sidney Rezende, eu tomei todas as vacinas, cara. Todas as vacinas eu tomei, tá tudo em dias, graças a Deus. Tomei todas do coronavírus, a 1 e a 2, tomei vacina contra teto, tomei vacina contra... O que for de vacina eu tomei, meu irmão. Graças a Deus, tá tudo em dia. E se aparecer, eu vou tomar mais. Essa aí, um abraço. Fala aqui é o Luciano. Parabéns pro seu programa, Sidney Rezende. Um abraço. Boa noite, Sidney Rezende. Sobre a pesquisa de hoje a respeito da caderneta de vacinação, a minha está completa. Assim, só a minha agora que eu vou tomar essa de sarampo. Apesar que eu já tinha tomado no passado, né? Bem recente. Eu não sei se ainda está na validade, são 10 anos, mas vou tomar de novo minha vacina do sarampo. Boa noite a todos. Você sabe que eu até perguntei pra produção, que alguém ligou dizendo que não toma vacina, porque teria liberdade, tá, gente? Você pode opinar da maneira que desejar, que não tem esse negócio de cabresto, não, de condução, de opinião, não. É importante te abrir para as pessoas poderem expressar a sua opinião. Eu só chamo a atenção até daquelas pessoas que não querem tomar vacina ou não acreditam na vacina, atenção com relação às crianças, porque tem certas doenças que elas já são mais que comprovadas que podem ser evitadas. Vou dar exemplo aqui de algumas delas. Poliomielite, né? Um pai que acha que não deve permitir, não deve levar o seu filho no posto de vacinação para tomar vacina contra polio, ele está brincando com fogo. Pode ter um problema, às vezes uma atrofia, um problema seríssimo, e que aquilo afetará a vida mortal a vida toda. Então olha só, poliomielite, sarampo, tétano, né? Você cortou a mão de repente com uma farpa, um arame enferrujado, não vou no hospital não vou tomar a vacina. Isso é muito importante. Hepatite B, são algumas dessas doenças que podem ser evitadas com a vacinação. Então, durante a época da Covid, isso se politizou muito, lamentavelmente. Por outro lado, eu fico feliz, esses que têm optado, dizendo, minha caderneta está em dia, né, Madureira? Isso é uma reflexão importante, né? As crianças não sabem. Mas se você é uma criança de colo... É uma responsabilidade dos pais, né? Na minha época, nas escolas públicas, já tinha a vacinação, já era automática. Você ia para a aula e tinha vacinação para todos os alunos, BCG, contra tuberculose, tétano, todo mundo era vacinado, as gotinhas contra a paralisia infantil. Isso mesmo. Gente, nós não vamos aprofundar que a gente tem mais tempo, tá? Mas você sabe que tem uma discussão até de ordem aí militar, profunda, mundial, global, que tem muito país que tem todo o interesse que o país inimigo ou outro país não vacine mesmo não, porque ele quer que o outro país se debilite, que fique mais fraco, que fique mais frágil estrategicamente. Isso é muito sério, Então nós temos que cuidar bastante para alimentar nosso povo, vacinar nossa gente, incentivar, ter uma educação bacana, uma saúde de nível, ter uma elite dirigente que não seja corrupta, né? Um país democrático. Isso são lutas eternas para nós e para nossas futuras gerações. Então vamos abrir o olho. Legal, a pessoa está se vacinando, isso é bom. 18h51. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Libertadores é no Disney Plus. A
caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venério. Que frio. Rede Economia. Economia é aqui! Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Papel Lé com 12 rolos, 6,99 no app. Lava roupas ODD 3 litros, 17,90. Kit multiuso UOL, 9,98. Leite em pó Glória, 12,98. Mini Chicken Perdigão, 16,98. Coxa com sobrecoxa, 6,97. Salsicha Wilson, 8,97. Acém, 27,90. Farinha de trigo Granfino, 3,99 no app. Espaguete Cadore, 4,99 no app. Claybon 500 gramas, 4,95 no app. Inseticida SBP, 11,98 no app. Economia é aqui! Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Quer ofertas exclusivas e economizar? Baixe o app do Inter. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Amonro e Amortecedores e Amonro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues está de volta. Isso mesmo, Sidney, de volta com mais informações do trânsito, dando destaque nesse momento para quem está pela Barra da Tijuca, em direção à linha amarela, pela Ayrton Senna. Estou observando muita lentidão, principalmente pela pista central. O motorista encontra dificuldades a partir da Cidade das Artes, que inclusive está impactando as Américas em direção ao Recreio, até a chegada à Gardênia Azul. Inclusive, bem no trecho da Gardênia Azul, tem um veículo enguiçado, um carro enguiçado, ocupando uma faixa da via, causando bastante retenção nesse momento. Para o motorista que segue em direção à Zona Norte, seguindo pelo Alto da Boa Vista, estou observando melhores as condições. Chega à região da Tijuca com mais rápido nesse momento, já que pela Ayrton Senna muitas são as dificuldades. Quem segue em direção a Jacarepaguá, Salvador Allende, com boas as condições. Amonro e Amortecedores e Amonro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Nos últimos dias, o Wellington Campos tem feito aqui um trabalho duplo para nós, porque ele domina muito bem, dos mais experientes repórteres da Tupi e do Rádio Brasileiro. Flamengo e seleção são assuntos que ele fala. Vamos começar pela seleção brasileira, que amanhã tem Argentina e Brasil lá em Buenos Aires. É um jogo que, teoricamente, a Argentina é favorita, porque o jogo é lá. Mas não sei se tem favorito, não tem, Wellington? Boa noite. Boa noite, meu querido Sidney. Geralmente não. Mas às vezes coloca um pouquinho mais de favoritismo para um, para outro. O momento da Argentina é melhor do que o momento da seleção brasileira. Isso não quer dizer que eles vão ganhar o jogo amanhã, até porque a seleção brasileira necessita muito mais dessa vitória e a Argentina se classifica para a Copa do Mundo com um empate. Ela já estará se classificando. A última vez que o Brasil ganhou da Argentina lá na Argentina foi no dia 6 de setembro de 2009, um sábado à noite lá em Rosário. Ganhamos de 3-1 dos argentinos. A seleção já seguiu para Buenos Aires, entra amanhã com várias mudanças: Bento no gol, Wesley do Flamengo, Marquinhos, Murilo e Arana.
André, Joelinton e Rafinha, Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. É essa a escalação do Brasil para pegar a Argentina amanhã. Maravilha. Olha, lembrando logo depois aqui do Jornal Tupi, mais tarde tem o Giro Esportivo também, tem a entrada dos nossos repórteres, vamos ter muita notícia do Flamengo aí, do Vasco da Gama, do Fluminense, do Botafogo. Fiquemos agora só com seleção brasileira e daqui a pouquinho outras informações de esporte. 18h57. Expresso do Madureira. Pois é, meus amigos, hoje eu vinha vindo para a Rádio Tupi e atravessando ali a Visconde de Pirajá, em Ipanema, veio uma bicicleta, um ciclista, mas correndo muito na contramão, e eu atravessando a rua. E me veio essa ideia de como a gente está, nós cidadãos, eu me incluo nisso, né? O conjunto dos cidadãos, a gente tem comportamentos absolutamente inaceitáveis. Nós já falamos aqui de muitos condutores de motos, de bicicletas elétricas, desses carrinhos, né, de transporte. Agora eu também estava vendo a quantidade de bares e restaurantes, principalmente lá na Zona Sul, no Leblon, né, que começam a fazer puxadinhos, invadindo as calçadas, dificultando até a movimentação de pessoas idosas, de pessoas conduzindo carrinhos de bebê, e pessoas que têm que usar cadeira de rodas, e ficam aqueles restaurantes cada vez mais já chegando na rua. E aí o negócio complica, porque aí vem os vendedores ambulantes, né, para vender cerveja mais barato que o camarada compra no bar, aí o cara vai e sai para comprar, aí a rua vira uma área de ninguém. Você não consegue passar nem de automóvel, nem de bicicleta, nem de carrinho de criança, e você não tem polícia, não tem ninguém para dar uma ordem lá. Isso para não falar das vans ilegais, mototáxi, táxi pirata, flanelinha. Cara, a lista não tem fim. E essas coisas todas que vão juntando no nosso cotidiano, essas pequenas coisas que vão tornando, vão diminuindo a nossa qualidade de vida. São pequenos aborrecimentos que vão nos estressando, né? E que a gente vê que depende não só das autoridades, depende da gente também melhorar o nosso comportamento. Outra coisa que eu observo, como as pessoas falam alto em restaurantes, em bares, elas berram, gritam, e se você está berrando numa mesa, eu sou obrigado a berrar aqui também. Fica uma berraria geral, você acaba ficando rouco, ninguém se entende, né? Eu não consigo entender. Eu já fui ao Japão, não na comitiva do Lula, e uma das coisas que me impressionou lá é como as pessoas falam baixo, assim, em lugares públicos, em restaurantes, em bares. Elas conversam, mas falam muito assim baixo, né, que fica um ambiente até mais relaxante. Não, é bom falar essas coisas justamente pra gente acordar um pouquinho, ficar um pouco mais atento. Obrigado, Madu, pelo tema. 19 horas. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. E atenção agora aos ouvintes, que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço. Já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado, ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Fica toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim, por que eu tenho resultado com Articular que já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese, colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso. E nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico. Você vai tomar o articular que já tem tudo que você precisa e com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma. Mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo para você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Brasil deixou de ser o país com os maiores juros reais quando é descontada a inflação e agora ocupa a 4ª posição no ranking global. A taxa de juros Selic subiu 1 ponto percentual para 14,25%. Porém, descontada a inflação prevista para 12 meses, os juros reais estão em 8,79%. Com isso, os países com juros reais mais elevados são a Turquia, com 11,90%, a Argentina, com 9,35% e a Rússia, com juros reais de 8,91%. Nos Estados Unidos, os juros reais são de apenas 1,01%, quase 9 vezes menos do que os juros do Brasil. Já na China, os juros reais estão em 2,30%. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:05. Repórter Jornal da Tupi. Sidney, enquanto o Brasil tem celebrado o status de país livre do sarampo, há uma preocupação vinda do norte, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos registraram o maior surto da doença em uma década. Mais de 250 casos e 2 mortes confirmadas em diferentes estados. Esse aumento nos Estados Unidos tem acendido aí um alerta sobre o risco de importação da doença em função da circulação global de pessoas, especialmente entre países que têm coberturas vacinais diferentes, ou seja, num país alguns podem ser classificados como países livres da doença, em outros há casos em explosão, como nos Estados Unidos, e essa circulação de pessoas, a gente lembra bem da Covid-19 como foi, né? Como ela se espalhou tão rapidamente, entrando e saindo pelos aeroportos. Para a gente tratar dessa ameaça que representa o sarampo, inclusive aqui no Rio de Janeiro hoje começou uma campanha de vacinação contra essa doença. A gente conversa com a Tânia Vergara, médica infectologista, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Escola Paulista de Medicina da Unesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutora Tânia, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi. Seja muito bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Tânia, o Brasil, a gente lembra que foi certificado como país livre do sarampo em 2024, depois de reconquistar a duras penas essa certificação que foi perdida no ano de 2018, em função aí justamente da baixa cobertura vacinal, também desse intenso fluxo migratório. Agora essa questão volta a ser urgente no país, já que a gente teve 2 casos recentes na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Dá para considerar o sarampo realmente como uma ameaça nesse momento? Bom, então primeiro eu vou começar te explicando que a gente ainda não perdeu o certificado de país livre do sarampo, tá? Então, esse certificado até o momento não foi perdido. O que aconteceu? As 2 crianças aqui do Rio de Janeiro foram crianças não vacinadas, tá? Crianças com 8 meses de idade. Elas ainda não tinham chegado na faixa de vacinação, que é de 12 meses a 15 meses. Tá? Óbvio que há um perigo mundial, né? Porque para você estar protegido contra o sarampo aqui ou qualquer outro lugar do mundo, tem que ter uma taxa de vacinação elevada, superior a 95% da população. E tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, essa taxa não... Vários países da Europa, né, e os Estados Unidos também, eles não atingem essa taxa, são muito anti-vacina, né, existe um movimento muito forte anti-vacina. Você vê agora nos Estados Unidos que a principal autoridade de saúde recomenda tomar óleo de fígado de bacalhau para o sarampo, né, assim, uma coisa que é inacreditável de você ver nos dias de hoje, uma doença que pode ser fatal, totalmente prevenível pela vacina, né? Então, espero que o Brasil está bem alerta nessa campanha de vacinação para pescar alguém que eventualmente não tenha feito as doses de reforço. A vacina aqui, ela está disponível no SUS para todas as pessoas de 12 meses até os 59 anos. E precisa de 2 doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, se tem até 29 anos, e 1 dose se tem de 30 a 59 anos. Doutora Tânia, doutora Tânia, só que uma dúvida que surgiu: o Brasil, ele continua sendo, como a senhora reforçou, um país considerado livre da doença desde 2024. Existe uma taxa de vacinação, uma taxa de cobertura vacinal que garanta para o país essa certificação? O Brasil está dentro dessa faixa? O Brasil ainda está dentro dessa faixa, mas se nós começarmos a ter casos de sarampo, nós vamos perder essa certificação. E o problema de perder a certificação não é perder um certificado, é que a gente voltou a ter uma doença que pode ser gravíssima, e já foi gravíssima, já foi uma das principais causas de morte entre crianças. Então, você tem uma ideia da gravidade do sarampo, uma pessoa com sarampo é capaz de contaminar outros 18. Uma pessoa infecta outros 18. Ele é muito infectivo. Então, é necessário que as pessoas se vacinem, até porque existe uma faixa etária que não pode ser vacinada, né? Até existe uma vacina que você fala, a dose 0, que é mais difícil de entender em surtos. Você pode fazer em crianças com menos de 12 meses, mas não vai assegurar essa proteção. Então, é importante que todas as pessoas que possam se vacinar estejam vacinadas, porque aí existe um bloqueio. Agora, então, doutora... vacinar-se não é uma coisa para proteger só você. Protege você e protege aquelas pessoas que não podem se vacinar, porque aí a doença não entra. Verdade. Doutora Tânia Vergara, na sua opinião, o que tem que se fazer então? Como é que essa educação coletiva pode ser administrada ou sugerida? O que a gente tem que fazer? Você tem dúvida se vacinou contra o sarampo? Você tem dúvida se vacinou corretamente o seu filho contra o sarampo? Vá a qualquer unidade do SUS, unidade de assistência primária, onde são feitas vacinas, e
lá eles vão ver se você vai precisar vacinar ou não. Se houver dúvida, não houver comprovante, nunca teve sarampo, vai vacinar. Então, assim, as crianças devem ser vacinadas entre 12 e 15 meses de idade, mas em situações de surto também pode ser necessária uma dose entre 6 e 12 meses de idade, além de todas as recomendadas no calendário vacinal. Então, nós não estamos ainda fazendo essa vacina dose zero, mas pode ser que eles precisem fazer a qualquer momento. Tá certo, é bem objetiva a sua sugestão. O Marcelo Madureira tem uma pergunta também. Boa noite, doutora Tânia. Eu queria saber se as autoridades sanitárias, ou mesmo a sua experiência cotidiana, se esse movimento anti-vacina tem tido reflexos aqui no Brasil, se está influenciando também a população brasileira nesse movimento que eu acho absolutamente equivocado. Infelizmente, o movimento anti-vacina é mundial, mas o Brasil, ela tem uma tradição muito forte de ser um país vacinista. Então, a gente não pode deixar que meia dúzia de pessoas espalhem notícias falsas por interesses escusos, que não vai me dizer que elas acreditam nisso. Elas, se acreditam, são malucas, porque é extensa a referência científica, no caso, é extensa. Não só nacional, como internacional. Nós temos aqui um Programa Nacional de Imunizações que é exemplo para o mundo. O Brasil sempre teve um Programa Nacional de Imunizações muito bom e o brasileiro sempre foi muito vacinado e sempre acreditou nesse programa. Infelizmente, algumas pessoas, por interesses de vaidade, de interesses que eu não gosto nem de falar, porque não são coisas boas, colocam o mundo em risco. É o mundo, gente. A gente vive, ninguém vive numa bolinha, né? Pendurado no universo. Verdade. A gente vive junto. Olha, eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte. Primeiro agradecer a Tânia Vergara, médica infectologista, nossa convidada, mas chamar a atenção, pessoas como a Tânia Vergara foram pessoas que durante anos e anos, estudam. Ela é doutora em doenças infecciosas, parasitárias, pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Não é alguém que fala de ouvir dizer. Nós somos jornalistas. O ouvinte pode até ter um questionamento em relação a qualquer fala nossa, e é razoável que tenha mesmo. Mas quando alguém se dedica a isso, passa pela pesquisa, tem leitura, tem comprovações, a ciência é isso, né? São pessoas que ganham essa qualificação. Portanto, é muito, muito importante. Eu sei que nas redes sociais, então, tem muita gente que acaba dizendo-se contra a ideia de vacinar, né? Mas ter uma doutora como ela nos dando aqui o caminho é muito importante. 19h15. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. O governo federal lançou o Crédito do Trabalhador, o consignado mais barato para você, trabalhador CLT. É só acessar seu aplicativo da carteira de trabalho digital, simular o valor e escolher as propostas dos bancos com taxas mais baixas e parcelas fixas. Já está pagando empréstimo? Aproveite para quitar uma dívida ou investir no seu sonho. Crédito do Trabalhador. É o governo federal ajudando a realizar seus planos com segurança financeira e mais justiça social. Simule no app sem compromisso. Brasil, União em Reconstrução. A Alerj está pensando na segurança do Estado. Por isso, devolveu 282 milhões de reais para o governo do Estado, sendo que 50 milhões foram para o Segurança Presente. Aí sim, mandaram bem. A Alerj também está sempre pensando na cultura. Reformou e reabriu o Palácio Tiradentes. Adorei conhecer. Patrimônio histórico lindo. A Alerj transforma a sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br.
Ei, se você é beneficiário de programa social do governo federal, fique ligado. Você pode receber o kit completo da nova parabólica digital instalado em sua casa sem pagar nadinha. É muito mais qualidade com muito mais opções de canais totalmente de graça. Verifique agora mesmo se você tem direito pelo site sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404 e faça seu agendamento. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h17. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a Dutra. Para quem segue em direção a São Paulo, estou observando dificuldades na passagem por São João de Meriti, inclusive está impactando o trânsito pela linha vermelha para quem está seguindo em direção à Baixada. Mais à frente, trânsito de intenso alento na passagem por Belfor Roxo até a chegada ao viaduto da Posse. Quem corta caminho nesse momento pela Via Light, também seguindo pela Pavuna, corta um bom caminho de lentidão, ganha tempo, há um trânsito um pouco intenso no centro de Nova Iguaçu, mas ainda assim o motorista ganha tempo acessando a Tancredo Neves mais à frente e pegando a Dutra em direção a São Paulo depois de toda essa lentidão. Mas lembrando que chove bastante pela Baixada, o motorista deve redobrar a atenção, já que as pistas acabam ficando escorregadias. Você pode pagar menos na conta de luz com energia solar. Acesse bv.com.br/solar e conquiste seu projeto. Sujeito a análise, consulte condições. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Quem está aqui também com informações é o Tiago Souza. Tiago, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, por causa de um alagamento na pista sentido região dos Lagos, na BR-101, na altura de Itaboraí, a Rua B, que fica ali próxima a Manilha, o viaduto de Manilha, está interditada. Equipes da Artérias Fluminense atuam no monitoramento do local. Ainda falando da mesma rodovia, um acidente entre uma moto, um carro e uma carreta deixou 2 pessoas feridas em estado grave, na altura de São Gonçalo. O acidente aconteceu no quilômetro 313, próximo do São Gonçalo Shopping, no sentido Itaboraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas, mas não há informações para onde elas foram levadas. Segundo a concessionária, para a atuação das equipes, a faixa da direita e o acostamento estão interditados. O trânsito está complicado na região, Sidney. Obrigado, Tiago, por suas informações. Amigos, logo no início aqui do Jornal Tupi, eu li aqui um dos destaques que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a analisar amanhã se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Serão 3 sessões, uma pela manhã, uma à tarde, portanto amanhã 2, né, quarta-feira, e a outra na quinta-feira. E isso eu estou chamando a atenção pelo seguinte: o Supremo Tribunal Federal, justamente com o objetivo de se dedicar a esta matéria de amanhã, que é a matéria mais importante do ano, talvez uma das mais importantes aí da história recente do Supremo em relação à política, suspendeu as ações contra a deputada Zambelli e aquela pichadora também, que acabou gerando muita polêmica, né? Aquela que escreveu com batom, perdeu mané e tal. Eles fizeram o seguinte: o Supremo suspendeu estas ações e qualquer outras que tenham um envolvimento com os 2 nomes, antes de julgar Bolsonaro. Então, primeiro eles vão fazer este processo que amanhã vai se dar, e aí decidindo-se se serão réus ou não aqueles que terão as suas vidas amanhã pregressas analisadas, é que eles vão depois analisar estes casos. Então o Supremo vai de cabeça aí para tratar desse assunto. Acho que certo está, porque senão fica muita coisa ao mesmo tempo e acaba não julgando nada com a devida tranquilidade que o momento pede. 19h21.
Boletim Light. A Light quer te ajudar a usar a energia de forma eficiente, especialmente no verão. Se liga nessas dicas. Para economizar, troque as lâmpadas por LEDs, que consomem menos. Limpe os filtros do ar-condicionado regularmente, para ele funcionar melhor, e desligue ao sair de casa. Lave e passe várias roupas de uma vez. Pequenas mudanças fazem a diferença, evitam desperdício e diminuem a conta de luz. Light, conte com a nossa energia. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Março é o mês da água, um período para refletir sobre a importância desse recurso para a vida de todos. Você sabia que o Rio Guandu é uma das principais fontes de água do estado do Rio? 9 milhões de pessoas dependem dele, mas hoje ele ainda recebe esgoto não tratado de diversos municípios. Para mudar isso, a Águas do Rio está realizando um investimento de 640 milhões de reais. Além da construção de uma nova estação de tratamento de esgoto, estão sendo instalados 700 quilômetros de redes na Baixada Fluminense. O esgoto, que hoje polui o Rio Guandu, finalmente terá a destinação correta. Essas ações vão melhorar a qualidade de vida da população e garantir um futuro mais sustentável para o Rio. Nesse mês especial, a Águas do Rio reforça que seu compromisso é trabalhar no presente para transformar o futuro. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder Câmara 6.912, Pilares. Para que seja possível fazer o transporte de equipamentos, a Rua Sá Ferreira, em Copacabana, será interditada entre as ruas San Román e Raul Pompeia, na quarta-feira, das 10 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. O estacionamento no trecho estará proibido a partir das 4 da tarde. Os motoristas devem buscar rotas alternativas. Super Rádio Tupi. Sexta-feira, estreia Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão, o espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil, no palco do Teatro João Caetano, dos mais tradicionais do Rio de Janeiro e do Brasil. Stepan Essessian, Cláudio Lins, Patrícia França, Silvia Massari, super elenco. Direção Tadeu Aguiar. Chateau e os Diários Associados 100 anos de paixão, estreia dia 28. Ingressos já à venda. Acesse Eleven Tickets.
Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Rede Economia. Economia é aqui! Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Chuga Limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Papel Lé com 12 rolos, 6,99 no app. Lava roupas ODD 3 litros, 17,90. Kit multiuso UOL, 9,98. Leite em pó Glória, 12,98. Mini Chicken Perdigão, 16,98. Coxa com sobrecoxa, 6,97. Salsicha Wilson, 8,97. A 100, 27,90. Farinha de trigo Granfino, 3,99 no app. Espaguete Cadore, 4,99 no app. Claybon 500 gramas, 4,95 no app. Inseticida SBP, 11,98 no app. Economia é aqui! Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Você sabia que a maioria das invasões acontece quando você está fora de casa? Proteja seu lar e a sua família com o sistema de segurança da Verisure. Só a Verisure tem sensores de movimento para portas e janelas, fotodetectores e a exclusiva tecnologia Zero Vision, feita para expulsar o invasor enquanto a central de monitoramento aciona a polícia. Ligue 0800 1010 360 e peça agora mesmo a visita de um especialista de segurança. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney. Aqui Esther Jablonski. É um prazer enorme falar com você, com o seu público. Eu estou convidando você e o seu público para irem à Cidade das Artes assistir Silêncios Claros, um espetáculo onde eu faço 4 contos da querida Clarice Lispector, uma escritora fundamental, importantíssima, cada vez mais reconhecida no mundo todo, e aqui entre nós ela é um marco da cultura brasileira. Eu quero muito que vocês venham conferir esse trabalho, onde eu falo de 4 mulheres, 4 personagens que vivem memórias, vivem amores, vivem lembranças da vida de uma forma muito bonita, poética e até com muito humor, uma característica que pouca gente conhece da Clarice. Sábados às 19 horas, domingo às 17 horas, na Sala Eletroacústica Cidade das Artes. Espero vocês. Essa peça eu recomendo da minha querida amiga Esther Jablonski, que é uma diva. É uma grande atriz, grande diretora, grande produtora de teatro que dedica a vida dela, a carreira dela ao teatro. Boa. E é um especialista em Clarice Lispector. Que bom. Espetáculo de alto nível. Gente, fechamos aqui. Vem aí, tamo juntos. Até amanhã, galera. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.